o livro de Números. Abri aqui em cima. Glória a Deus. Números, no capítulo 36. Glória a Deus. E diz aqui os casamentos das herdeiras. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeça dos pais dos filhos de Israel. E disseram: o Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte, em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofade cedesse às suas filhas. E, casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança dos nossos pais, e acrescentada a ira da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim a sua herança seria tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofade, dizendo: sejam por mulheres a quem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel, se casará com alguém de geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofade. Pois Macla, Tirzá, e Ogla, e Milca, e Noa, filhas de Zelofade, se casaram com os filhos de seus tios. Das famílias de Manassés, filho de José, elas foram mulheres. Assim a sua herança ficou à tribo da família de seu pai. Esses são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Amém. Vemos aqui, irmãos e irmãs, o título fala o casamento das herdeiras. E diz aqui: casando elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de seus pais. Aqui, irmãos, o Senhor, este povo estava peregrinando no deserto. O Senhor tinha tirado este povo do jugo de Faraó. Eles eram escravos no Egito, e por 400 anos
um pouco mais, eles ficaram sobre o jugo da servidão ali no Egito. Irmãos, com o tempo, aquele povo foi se tornando numeroso dentro daquela nação, e isto começou a incomodar a Faraó. Irmãos, e quando o crescimento ou a prosperidade de uma família, de uma igreja, de um povo, até de uma nação, ele começa a acontecer quando esse crescimento começa a acontecer, ou na vida particular, individual de cada um de nós que estamos aqui, ela gera um incômodo, sempre vai gerar um incômodo em alguém. E no caso, irmãos, de Faraó, aquele incômodo pelo crescimento daquele povo, ele trouxe uma maldade no seu coração e uma crueldade também, porque ele foi tomado de um inconformismo tal, a ponto de recomendar para que as crianças que nascessem macho, elas fossem mortas pelas parteiras. Isso é muito cruel, irmãos, mas para quem tem amor e misericórdia no coração. Mas no caso de Faraó, ali isso era uma coisa natural. Ele só queria se livrar do incômodo. Irmãos, nós, espiritualmente falando, nós estamos atravessando um deserto aqui nesta terra, isso no sentido espiritual. E Deus também tirou de nós o jugo da escravidão, o jugo do pecado. Nos tirou do domínio do príncipe deste mundo, que ele domina sobre o pecado. Nos tirando deste jugo, irmãos, começou uma obra na nossa vida, e na vida de muitos esta obra não é uma obra parada, não é uma obra estagnada, é uma obra em constante evolução, uma obra que vai sempre crescendo. E nós vemos, irmãos, que a transformação do Senhor, ela pode ser rápida. Alguns, por Ele próprio colocar empecilhos no querer de Deus na sua vida, Ele acaba dificultando a evolução desta obra na sua vida. Mas aqueles que se entregam ao Senhor, o seu ser entrega todo ao Senhor, a obra do Senhor, ela começa a ir, irmãos, numa velocidade que às vezes até muito se espanta. Aquela pessoa que outrora, vivendo sob o jugo do pecado, era uma pessoa maldosa, às vezes uma pessoa explosiva, uma pessoa irreconciliável e tantas outras coisas. Quando o Senhor chama e abre o coração para que o Senhor domine o seu ser, que a palavra trabalhe na sua vida, começa a haver uma mudança que aqueles que olham, eles ficam admirados e também glorificam a Deus.
Irmãos, e no nosso caso, nós acabamos, quando abrimos o nosso coração para o Senhor trabalhar, nós acabamos também gerando um inconformismo, não em Faraó, porque hoje já não existe mais esse título para as pessoas daquela nação que governam, mas geramos um inconformismo no adversário, onde que nós estávamos sob o jugo dele e éramos escravos do pecado. E nesse inconformismo, às vezes muita maldade, ele até intenta fazer contra este povo que serve a Deus. Mas uma coisa o Senhor manda falar por esta palavra. Como disse o Senhor Jesus, a planta que meu Pai planta, o diabo não arranca. E nós fomos plantados por Deus, a ponto que fala que aqueles que andam, não se assentam na roda dos escarnecedores, são como plantadas junto aos ribeiros de água, cujas suas folhas não caem, e os seus frutos dão na estação própria. E tudo quanto faz, prosperará. Isso está escrito aqui na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não existe barreiras para que ela não venha a se cumprir na nossa vida. E quantos entraram aqui, nesta noite, sendo, irmãos, vítimas desse inconformismo, estão aqui sofrendo, ou de uma forma ou de uma outra, sofrendo por uma perseguição, sofrendo por uma calúnia, sofrendo por uma perturbação que não sai da sua mente, nem de dia, nem de noite, e algumas outras opressões. Mas o Senhor, por esta palavra, Ele veio para libertar a sua igreja, o seu povo nesta noite, através do poder da sua palavra, irmãos. E vemos bem, a gratidão, ela é tudo. A gratidão no coração de um homem, de uma mulher, ela é tudo. Porque a gratidão, ela sempre vai fazer com que a pessoa que tem a gratidão por alguma coisa que recebeu, ela vai ser a pessoa a valorizar aquilo que ela recebeu, pois ela é grata. Mas este povo aqui, irmãos, eles não tinham muita gratidão no coração. O Senhor tirou eles com mão forte do domínio de Faraó. Fez obras antes deles deixarem o Egito que nunca haviam acontecido na terra. Na verdade, o adversário ele quis confundir as mentes. Porque quando Moisés, que estava ali, determinado por Deus, apresentou ali, jogou a sua vara no chão, e ela se transformou numa serpente, os encantadores, os magos do lado de Faraó, também fizeram com que uma vara se transformasse em serpente. Isso para trazer uma confusão, uma insegurança. Quer dizer, ele queria conflitar, mostrar para Moisés que o Deus que Moisés estava falando não tinha nada em diferença com os deuses que eles tinham no Egito. Porém, o Senhor fez com que a serpente que se transformou da vara de Moisés engolisse a serpente que se transformou através da vara dos magos. E quando Deus está para fazer uma obra na vida de alguém, irmãos, quando alguém está perto de receber alguma coisa da mão de Deus, o adversário ele se levanta para querer confundir os pensamentos, para confundir aquilo que a pessoa entende. É que nem quando Deus está perto de chamar alguém nessa graça maravilhosa. A pessoa vem, ouve falar da graça, congrega, mas quando está perto de Deus fazer a obra, o adversário já se levanta.
será que este é o caminho? Será que realmente é aqui o meu lugar? Mas, irmãos, aquilo que Deus traçou na minha vida, na tua, nas nossas vidas, pode ser até que se levante alguma confusão para tentar embaralhar, para tentar trazer alguma insegurança. Mas o Senhor, Ele anuncia por esta palavra, Ele não volta atrás no seu decreto. Já está decretado aquilo que Ele vai fazer na tua vida, aquilo que Ele vai... Porque tem coisas que Deus faz na nossa vida, irmãos, que não é para dias e nem para semanas, é para o restante da nossa vida. E o que Deus vai fazer na vida de muitos é para o restante da tua vida. Vai alcançar teus filhos, vai alcançar teus netos, vai alcançar até a tua quarta geração, mas é para o restante da tua vida. E ali Ele quis, irmãos, aquela confusão entrar, mas o Senhor se levantou a ponto de, para o Senhor tirar aquela dureza do coração de Faraó, o Senhor veio ali, aquele anjo, onde que houve a matança de todos os primogênitos. E o povo de Deus viu aquilo, irmãos, porque imagine bem, o anjo, ele passou de noite. E nós sabemos que quando nós estamos à noite, aqui na grande capital ainda não, mas numa cidade um pouco mais tranquila, a noite é silenciosa. E o povo de Deus estava orientado que passasse o sangue na porta de um animal, que o Senhor havia recomendado. E eles passaram, e onde o anjo passava e via, ele não entrava. Mas o povo do Egito, eles não tinham essa recomendação. Imagine bem, o anjo passou na casa de um, levou o primogênito. Na calada da noite, com certeza dentro daquela casa, irmãos, surgiu um grito de desespero. Passou na casa do outro, próxima, aí levou outro primogênito. Outro grito. De repente, o Egito, na noite, estava tomado de grito de aflição e de angústia. E o povo de Deus estava ali guardado daquele mal que o Senhor tinha determinado. O povo, irmãos, depois disso viu o Senhor abrir o mar e tantas outras obras. Era para este povo ter muita gratidão no coração. Mas infelizmente, isso não aconteceu. A ponto de chegar a um ponto que um rei, vendo o povo de Deus chegar, ele foi lá, pegou um profeta e pegou aquele, chamavam de vidente por nome de Balaão, e contratou. Falou, vem rápido que eu preciso que tu jogue maldição sobre este povo, porque este povo, aonde ele passa, ele está conquistando as coisas. E Balaão, irmãos, ele não era um profeta ungido por Deus, não foi escolhido por Deus. Mas pelo que nós lemos aqui, ele já tinha tido algumas experiências com Deus. E ele sabia qual era o Deus desse povo. E ele temeu. E ele falou, eu vou, mas eu vou fazer somente aquilo que Deus fizer eu falar. E quando, irmãos, o povo vinha, o Balaque falava para Balaão amaldiçoar, mas ele não conseguia amaldiçoar. Porque o rei ficava, eu te contratei para amaldiçoar. Ele falou, mas contra esse povo não tem maldição, ele já tem a bênção de Deus, não tem maldição contra esse povo. Irmandade, e nós estamos também nessa trajetória, e nós temos a bênção de Deus sobre a nossa cabeça. E nós temos também, irmãos, todos nós temos um desígnio de Deus sobre as nossas vidas.
E o adversário, ele quer fechar a nossa boca. O adversário quer tirar o nosso ânimo. O adversário quer colocar insegurança naquilo que Deus colocou nas nossas vidas. O adversário quer trazer medo para que nós não exerçamos aquilo que Deus determinou para nós. Mas hoje o Senhor mostra claramente por esta palavra. Vai descer força, coragem e poder sobre as nossas vidas. E tem uma coisa: Deus vai limpar o caminho de alguém. Glória. Deus vai fechar a boca de alguém, irmãos. Isso aqui o Senhor me mostrou aqui agora. Porque a tua boca, o inimigo não vai fechar, porque foi Deus que abriu para glorificá-lo, para servi-lo naquilo que Ele requerer de cada um de nós. Mas se tem bocas que está se abrindo para trazer transtornos, para denegrir o teu testemunho, para denegrir a tua imagem, para macular aquilo que Deus fez na tua vida, Deus não se arrepende de ter te escolhido na terra para aquilo que Ele te escolheu. Deus não se arrepende. E como está escrito que para toda glória sempre haverá uma proteção. A proteção de Deus, ela nunca sairá da tua vida nem do teu caminho. Só que tem uma coisa, irmãos, às vezes as pessoas falam assim: por que Deus fez isso? Nós vamos ler aqui passagens que o Senhor destruía cidades e pedia para destruir. Por que o Senhor fez isso? Porque aquele povo, ele enchia a medida de Deus. Se fosse procurar saber o comportamento daquele povo, eles queimavam seus filhos aos deuses, consagravam também tantas outras coisas, outros deuses, faziam cultos, irmãos, para os seus deuses, regado de imoralidades e tantas outras coisas, e outros comportamentos que iam enchendo a medida de Deus. E muitos falam: Deus é amor. Realmente, Deus é amor. Deus é misericórdia. Realmente, Deus é misericórdia. E nós temos por obrigação procurar entender mais a respeito do nosso Deus. Teve uma ocasião, irmãos, que pegaram e, por desobediência do povo, levaram o povo de Deus cativo. E o rei, ele pegou, este rei que conquistou ali Israel e levou cativo, ele pegou um outro povo que estava sob seu domínio e pôs dentro de Israel. Falou: fiquem aí vocês com essa terra, plantem, criem os seus gados. E eles, junto, vieram eles e trouxeram os seus deuses para adorar ali dentro de Israel. Irmãos, Deus começou a mandar bestas feras. E essas bestas entravam lá, destruíam as plantações e também atacavam aquele povo. Aí alguém clamou para o rei: ô rei, precisa pegar alguém aí do povo de Israel, que está aí preso, cativo, um sacerdote, e trazer ele para cá para ensinar os costumes do Deus dele para nós. Porque parece que o Deus dele está irado e está mandando essas bestas feras aqui, trazendo grandes danos para nós. E pegaram lá um sacerdote, irmãos, e ensinaram a eles respeitar o Senhor, e a ira de Deus se aplacou. Mas o que ocorre? Nós falamos, então aquele povo, ele se interessou por saber a respeito do Deus de Israel. E nós temos que também procurar entendermos, irmãos, a respeito do nosso Deus, saber o que alegra a Ele
e saber o que aborrece Ele. Saber o que podemos fazer que não é abominável, porque nosso Deus, Ele é amor e misericórdia. Mas quando Deus se levanta, Ele também é um fogo devorador. E com o puro o Senhor se mostra puro. E com o justo o Senhor se mostra justo. Mas com aquele que é rebelde, é soberbo, o Senhor se mostra indomável. E estão mexendo com a menina dos olhos do Senhor. Estão mexendo na essência desta obra santa. Está enchendo a taça da ira de Deus. E o Senhor já está se levantando para defender a sua obra. Não só aqui no Jardim Ara, mas aonde for que tiver a obra de Deus, e estiver se levantando, já está enchendo a medida da taça de Deus, e o Senhor já está se levantando a favor da sua obra. Como Deus falou, irmãos, quem bater com a pedra da esquina que é Cristo, vai esmiuçar. Nunca pensei em pregar isso, Deus está me trazendo aqui. Certeza, irmãos, que Deus está falando na nossa boca nesta noite, porque o Senhor defende aquilo que é seu. Pode ter certeza de uma coisa: o que Deus determinou na tua vida, pode acontecer qualquer coisa que se levanta para trazer algum embaraço, mas tudo isso não vai ter força diante do querer de Deus, pois o que Deus determinou tem a assinatura de Deus embaixo. Glória ao nome santo do Senhor. Deus já decretou. Não se turbe o teu coração, porque Deus já decretou, e o seu decreto é irrevogável. Glória ao nome santo do Senhor. O que tiver que tomar de medidas, essas medidas, elas já estão sendo tomadas, para o nome de Deus ser glorificado também. Esta é a palavra, irmãos, que Deus traz nesta noite. Nós vamos, no decorrer, porque a palavra de Deus, ela vem e ela tem uma finalidade. E ela só volta para o Senhor depois que ela cumprir todo o seu desígnio aqui na terra. Tem palavras que ela pode vir num dia e já voltar glorificada a Deus no outro. Mas tem palavras que ficam aqui, irmãos, exercendo o trabalho semanas, meses, anos. Glória ao nome santo do Senhor. E essa palavra, ela tem um desígnio na vida de cada um de nós que estamos aqui. E ela vai se cumprir na íntegra na vida de cada um de nós. Deus seja louvado.